Iniciando essa Ora com quarta-feira. minha ametista nas mãos. Ó, Nossa, quem tiver maravilhoso. pedra aí e quiser pegar a sua pedra para este A momento. minha está aqui. Ah, então, pega ela também. Quartzo rosa. Não tem coragem de se conectar, respirar. A Olivia deu uma respiradona. Quando você falou respirar, Olivia. Maravilhoso. A gente vai se conectando com a nossa respiração e ao mesmo tempo se conectando com o ar, com o céu, toda a energia universal. Estabelecendo essa conexão, a gente agradece pela nossa vida, pela oportunidade de aprender, de realizar. Agradecemos as qualidades, os valores, como amor incondicional, pulsa do nosso coração e se estende para todos os seres. Esse amor incondicional para os nossos familiares, para os nossos amigos, colegas, para a nossa cidade. Esse amor incondicional vai formando uma rede de ligações. Uma voz brilhante, e esse amor incondicional envolve todo o grupo. Tá baixinho. Tá baixinho? Acho que você está falando. Esse amor incondicional envolve todo o globo. Barulho. A gente vai vibrando, compaixão, perdão, mentalizando a cura das nossas emoções, a transmutação. Vamos levar essa energia de amor incondicional para aquelas pessoas que precisam de perdão. Se vier alguma pessoa à sua cabeça, intencione esse amor incondicional para essa pessoa. Vamos agora se conectar com o sentimento de gratidão por ser capaz de amar tão profundamente, tão facilmente se conectar com esse amor incondicional a partir do nosso coração, que é uma capacidade que nos liga a todos os seres, principalmente a Deus. É o nosso cristal, é o nosso elo de conexão com seres superiores. É amar, amar incondicionalmente. Amar, é amar. Enchemos o peito agora desse amor, dessa energia rosa, e vamos aos poucos nos conectando de novo com o ambiente, trazendo esse amor presente para o encontro de hoje. Presente para o nosso dia de quarta-feira, presente para a nossa semana. Assim é, assim é. Gratidão. Que delícia. Nossa, eu consegui ir vendo pessoas, sabe? E levando paz e amor para elas. Foi muito bom. Pessoas que não são do meu convívio. Agora falou assim: eu mudei o horário dos meus treinos para acompanhar vocês. Que maravilha, Glória! Gratidão! Muito legal, tá vendo? Tá, olha, isso é que é companheira mesmo, tá aqui, ó, no compromisso com a gente na GE. A Jane entrou, bom dia, Jane, bem-vinda. Isso aí, vai agenciando, porque agora nós temos esse compromisso, hein, Glória? É isso mesmo. Tô rindo, mas tô falando sério, que o negócio é sério. Vamos à nossa leitura, né, amiga? Vamos à nossa leitura. Nós vamos começar a 179? Isso mesmo, 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? 79. Não.
É como Não? ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. É aqui dos adiantados, mas é isso. Não, ok, foi engraçadinho. Uns mais adiantados que outros. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestar, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Tomar? Dependendo isso, da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Ah, tá, do corpo que habitar, que estiver encarnado. Entendi, entendi. Se ele passar de um mundo para outro, ele conserva a sua inteligência? Está falando que a inteligência não se perde. Porém, ele pode não dispor de meios de manifestar. É, sim, é verdade. Vai ficar Faz ali sentido. guardada, Ai, gente, armazenada. eu gosto muito desse assunto. Desse assunto dos outros planetas, dos outros tipos de corpos e forças. Que legal, tá falando isso. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso, e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. O Gabo falou isso ontem, lembra da frase? Muitas É, moradas há na casa do nosso pai. É, a gente então, precisa do material justamente para atuar sobre o material. isso, por isso que a gente tem o fluido vital, não, o perispírito, que é o ectoplasma, que colabora com o trabalho das equipes espirituais. Só encarnados têm isso e consegue ajudar. Pode ser usado para o bem ou para o mal, mas enfim, né? E aí, é isso, porque o que é isso? O perispírito é o que liga o corpo ao espírito, é o elo de ligação, o encaixe, que também proporciona essas outras coisas. Agora, os outros planetas, só fazendo uma ressalva, as outras dimensões, né? Elas também estão em evolução moral. Então, elas também estão usando o seu livre-arbítrio e aprendendo e se elevando. Não quer dizer que alguém em uma outra dimensão, porque está lá, ela é necessariamente mais elevada, né? Ela também tem questões morais a serem resolvidas. Uhum, sim. Lembra? Em algum momento ele falou isso por aqui também, que um negócio não significa exatamente o outro. Porque são vários outros, né? Planetas e dimensões. Tem os em equidade e os acima e abaixo. Mas todos têm questões. Ah, era isso, lembrei agora que eu tô aqui, que é? É avanço tecnológico. O avanço tecnológico não quer dizer exatamente que eles estão mais evoluídos moralmente. Eles têm um tipo de avanço, mas estão trabalhando outros, Que nem né? aqui na Terra. Não, mas eu tô fazendo um comparativo conosco, né? É muito mais avançado que a gente, tipo assim, em relação à tecnologia. Alguns outros Sim. lugares. Cadê? Ah, 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha a pergunta! Bom dia, Dani. Bem-vindo. Ai, ai. Ai, gente, falando da parada, vai. Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las. E isso os perturbaria. Aí tem uma explicação aqui. Quer que eu leia? Pode ler. À medida que o espírito se purifica, o corpo que se reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Tornar-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Nossa! Ou seja, Vai, fala. Fala. não é, os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrirem, ou seja, aqui especificamente de uma dieta sem carne, talvez, né? E também de todo um sistema, né? Que destrói os seres. Sistema de produção. Não só na dieta, mas, Meu Deus. mas no Dá modo de organização social, assim, de sim. produção.
Mas quanta gente ainda vive essa calúnia, né? De muita gente ainda pensa que precisa comer carne todo dia, por exemplo. Não preciso, porque eu só me sinto forte quando eu como carne, não sei o quê. E não é uma verdade. Existem sim opções proteicas, né? E até a diminuição da carne vermelha mesmo já é boa e importante para o Uhum, organismo e para o mundo. Porque a carne vermelha ela é de difícil digestão, ela fica no nosso estômago estragando, assim. Então, uma vez ou outra, mas todos os dias tem gente que acha que precisa comer sempre, porque senão não fica nutrido o suficiente. Que deve ser essa pessoa, que não dá, inclusive, nem para discutir, porque ela fica perturbada, né? Essa pessoa que ele fala que não dá. uhum. E Mas eu gostei da parte que não ficam tão presos à superfície do solo, né? Isso dá uma impressão, assim, de até outras capacidades, né? porque se você pensar que quando a gente medita, a gente não está preso à superfície do solo, quando a gente sonha e se entrega à atividade astral, né, a ajudar no que for preciso no astral e tal, a gente não está preso ao solo, pois existe muito mais para além disso, né, da matéria densa desse planeta. Mas quantas pessoas no mundo meditam? Consegue parar, que seja 5 minutos para respirar, sentir seu próprio coração, não sei o quê. E aí, ir se amadurecendo e melhorando gradativamente para conseguir, conseguir ganhar novas aptidões, né? Porque é uma coisa inexplicável, é o sentir. Você começa a fazer e começa a sentir, começa a ver, a ouvir, a sentir coisas. Não é algo que seja explicável claramente. A gente pode contar experiências, mas cada pessoa vai ter a sua experiência. Mas quem realmente se entrega para as experiências espiritualistas, né? Uhum. É isso. Nos A discerne. gente ainda tem uma visão muito voltada para a matéria, É. muito voltada para isso que está chamando de E aí chão, junta, assim. e junta com isso, com essa rotina que inventaram, né? As horas, a carga horária de trabalho. E aí a Uhum. pessoa acaba querendo intencionar a sua existência em algo que morre em algum momento. Por isso que tem tanta gente desesperada também. Porque veio uma onda de demissões e tinha muita gente há muitos anos nos lugares, trabalhando nos lugares. Aí como que essa pessoa ressignifica a própria vida, né? Se ela deu tudo, deu o tempo, anos da vida dela, a juventude, para um lugar e de repente acabou. É uma mudança total de rotina. Porque tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente faz. E nesse caso, você falou uma grande verdade. Quando desequilibra, fica muito ruim em tudo, porque essa empresa, né, que também demite e tem uma situação delicada com aqueles que ela empregou, já é o desequilíbrio instaurado, assim, é muito É, para os dois, né, na verdade. Assim. Tem uma responsabilidade ali. sim. E nós somos seres humanos, Eu acho gente. que a É gente, tudo impermanente. Essa tentativa de fixar e de controlar não é real. Não é e real. a gente está passando por um momento em que a lição da aprendizagem, assim, da responsabilidade, está sendo muito forte, porque a gente está perdendo vidas para aprender a se responsabilizar e a cada um se responsabilizar, né, daquilo que é da sua alçada. Assim. Então, desde as pessoas que pensam políticas, que podem mudar grandes coisas, fazer e tal, desde a nós, né, assim, que somos pessoas que não temos tanto poder de decisão assim, mas também temos que assumir a nossa responsabilidade perante o que está acontecendo com o outro, que é o contágio. É, Responsabilidade. autorresponsabilidade. É isso. É isso. Será que eu estou assumindo responsabilidade quando eu faço uma demissão e tal? Como é que eu penso essa demissão? Como é que está isso para o empregado, para todos, né? Uma situação delicada. E, ao mesmo tempo, eu também não tenho é, um auxílio, um mecanismo do governo para que me ajude, me apoie a manter essa empresa. Então, é em escala, né? É. As pessoas que estão sendo contra o lockdown, né? Que querem reabrir, que querem trabalhar, toda essa questão. É, muito, muito é porque elas estão sem um auxílio devido para se manterem as suas famílias e as suas empresas. Então, elas estão em desespero nesse sentido. É porque no fim das contas sempre estoura pro mais fraco mesmo. É impressionante. Tipo, cadê propostas de isenção fiscal, sabe? E Tanta coisa poderia ser feita. muita coisa poderia ser pensada, sabe? Para diminuir esses danos, para dar um suporte. E a gente está sem isso, assim. Então, as pessoas estão entrando nesse movimento.
Então, amanhã a oração tem que ser para essas pessoas, para os trabalhadores e para os empresários. E olha que movimento. E aí, agora voltando, né, falar da mesma coisa, mas diferente. Que é essa entrega que a gente dá no trabalho, né? Essa forma de transformar o trabalho em missão, né? Tem muita gente que, tô aqui na correria, não sei o quê, sabe? Tipo, gente, que correria é essa? Que correria é essa? Entra no looping do capitalismo real, tipo, tá, eu sei como é que é, já vivi isso, mas o que que você tá respondendo para você em relação a isso? No fim das contas, você tá enganando só você mesmo. É. E esse negócio de correria, correria, eu também já respondi muito assim. É uma Ah, coisa que assim, negócio você não tá chato, olhando eu para aquilo também. pra aquilo que Eu também. importa, muitas vezes, né? É, Colocando outras coisas à frente daquilo que pode ser importante. exatamente. Revise, né? Exatamente. Porque a gente sempre dá prioridade a alguma coisa em detrimento de outra. E a gente tem que ficar atento às pequenas mentiras, às, às fugas, aos escapes. Resolver o que tem que ser resolvido logo. Pensar em formas de viver a nossa essência com dignidade. Estou levantando uma bandeira aqui contra o dinheiro. Muito pelo contrário. Quem está aqui sabe que o dinheiro é comunicação. Existem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, que é uma pena, porque tem muita gente boa que não prospera porque está bloqueada nesse sentido. O dinheiro, ele colabora com os processos. É uma rede nutritiva. Quanto mais se abre, mais vem, inclusive, sabe? Você se coloca nesse lugar de pagar com dignidade pessoas para fazerem serviços para você, ao invés de você fazer, mais vem de volta o dinheiro. É impressionante isso. Agora, a gente precisa entregar um pouco mais com confiança em relação à nossa própria vida. Se existem algumas grades que nos aprisionam, a gente precisa entregar para viver tudo que a gente pode viver. Porque não adianta ficar na negação do que é. Tá num emprego insatisfeito, tá vivendo uma vida que outra pessoa escolheu para você, tá fazendo um negócio que se pudesse escolher, você não faria. Como assim? Pudesse escolher? A vida é sua. Usa a criatividade para encontrar soluções e confia. É, Que é exercer a é um entrega é mais exercício desafiador do que parece. é bem desafiador. É um exercício de produção, de sentido da própria vida. Então, não é assim também. De repente, eu sei que não, você vai se construindo nesse caminho, é, e criando os seus próprios valores, os seus próprios, a sua própria forma de lidar com o que acontece no mundo. E abrindo espaço, né? Quando você quer tudo sob o seu controle, tá fechado, o negócio tá fechado. Quando você começa a viver o dia após o outro, sabe? O dia, a rotina, deixa eu me concentrar no agora. Quando você começa a viver o agora, você abre espaço para enxergar o universo atuando. É aquilo, né? Uma série de coisas, Uhum. coisas que influenciam, a gente sabe, na rotina, Uhum. né? Cuida da rotina. Gabo chegou. Bom dia, Gabo. Bom dia, Gabo. Bom dia, Daniel. Bem-vindo. Vamos lá, seguindo aqui para arrumar, hein? Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo, animais aqui ele quer dizer mais selvagens, né? E o egoísmo cede lugar aos sentimentos da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetivo os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Carecendo de objeto os ódios, precisando de objeto, os ódios e as discórdias. É, é, não tem, né? Não tem motivo. Não tem, não tem ódio, não tem objeto, não tem nada. Ah, tá, de não tem motivo, carecendo de objeto, tipo, não há motivo para os ódios e discórdias. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes
que o desorganiza. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, e desse modo abrevia os sofrimentos. Novos paradigmas. Nossa, A morte como uma simples transformação, menos sofrimento. é Não uma há motivo consciência necessário isenta de fazer o mal remorso, para o outro ou desejar o mal para o próximo. né? E não sentir remorso, isso que eu achei bem interessante também. Porque quando você encara esse movimento como uma transformação, você não fica mal porque que você está deixando alguma coisa, alguém aqui, né? Eu não tenho filhos, eu não sei como é isso, em integridade, né? Porque às vezes deixar o planeta quando se tem filho, dependendo da idade dos filhos também, pode ser pode ser ainda mais desafiador, né? Tem alguém que você gostaria de assistir a vida toda, né? Assistir, de dar assistência. É, interessante. Então a gente se eleva também para poder encarar a morte de frente com tranquilidade, Isso. independente da idade e da circunstância. Veja bem, É porque outros mundos já estão fazendo assim, já se comportam e pensam dessa maneira. É porque ele está narrando aqui a experiência de outros mundos, como eles se organizam. Uma fraternidade bem acentuada e bastante compreensão da morte. a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. E é perfeitamente racional. Eu fiquei pensando sobre esse racional. É racional e individual, né? É lógico, Mas por que duração? racional é lógico que os mundos em que tem-se uma superioridade física e moral vive-se mais, porque vive-se melhor. É porque ele falou da duração. Ele começa falando. A duração da vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que tem tantos anos. Tipo, Odin tinha, sei lá, lembra disso? Odin, pai de Thor, tinha não sei quantos milhões de anos. 1000 anos. Não, tô zoando, não lembro. Mas era tipo 1000 anos. Era muito tempo. São menos suscetíveis aos sofrimentos da carne, às doenças. As guerras. Ah, porque não tem guerra, não tem ódio, não tem desejar o mal do outro, você fica menos doente. Você É não isso. fere o Então, outro, né? guarda raiva e rancor e Você ódio. também não é ferido, né? É isso. Você se alimenta bem, tipo, você não precisa de outra vida pra te nutrir. Saca? Tem um monte de coisa aí. Claro que vai ser. 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em toda parte, uma transição necessária. Porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Porém, aqui tá assim, em toda parte tão estúpida como no nosso mundo. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão estúpida como no nosso mundo. Como no vosso mundo, tá, né? Porque é o Espírito fala, como no vosso mundo. Tem noção? É, eu tô tendo uma mínima noção, lendo esse livro já. Eu já tô ganhando uma noção, assim, esse livro. Ele tá mandando umas reais na nossa cara. 134. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passa a habitar? Onde passe a habitar? Nem sempre, mas pode pedir. E, se tiver méritos, pode ser atendido. Pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Ok. Eu acho que isso tem mais a ver com frequência do que com mérito. Mas assim, isso é um negócio meu, sabe? Porque quanto mais você se eleva, mais você eleva a sua frequência. E aí você, ou quanto menos, menos. E aí você pode não ser compatível com o espaço. Uhum. Ó, Aí, se não há compatibilidade, não tem como. quer ler o Gabo? Quero. Gabi disse: a duração da nossa infância é proporcionalmente maior em relação à expectativa de vida, porque a gente precisa muito de orientação e instrução. Ah, tá falando que a duração da infância aqui é maior, porque a gente precisa de muita orientação e instrução. E às Ixi, vezes, como de verdade, às vezes a gente precisaria menos. Eu acho que tem pai e mãe que ferra demais, é, às também vezes. tem isso, né? É, às vezes Sim. precisaria menos, podia aprender mais com o mundo, sabe? Participar mais das coisas. Mas tem pai e mãe que boicota o caminho, boicota o processo, bota o filho numa redoma. Gente, É, não, né? isso atrasa, né? Isso atrasa, e deixa a infância que é ainda maior. É, e a infância se estende, né?
Total. Por isso que hoje tem adolescentes de 35 anos. Adolescentes, adultos, jovens adultos e às vezes adultos mesmo, real, assim, É, bizarro, vivendo o bizarro. processo, né? É isso. É isso. Nem sei. Se o espírito nada pedir, que é que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. Uhum, acabamos de falar. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como vós, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Ai, gente. Se não é o que a gente precisa se conectar e buscar, eu já não sei mais. É, tem uma explicaçãozinha. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam às outras ainda mais grosseiras. Que horas são, amiga? Perfeito. 10 para 7. 12 para 7. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revertir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Vai espirrar. Saúde. Tá bem. Olha que interessante que eu me lembrei agora. Um dia me falaram que não era educado falar saúde para a pessoa. A pessoa que espirra tinha que pedir desculpas. Olha que louco, tipo, como se fosse uma regra de etiqueta. Gente, quando na vida que desejar saúde a alguém pode ser ruim? A Que começar por loucura. aí. Exatamente, a começar por aí. Como que a gente precisa, real, questionar tantas coisas, né? Impostas, ensinadas, que babaquice. E eu lembro que eu fiquei um tempão sem falar saúde, sabe? E fiquei um tempão falando desculpa depois de espirrar. Se bobear, eu ainda falo desculpa. Às vezes sai, né? Assim, Total. porque desculpa, né? Eu tô me sentindo culpado de espirrar. Desculpe. Da possibilidade de estar doente. Como se eu É, não pudesse falhar, eu não pudesse ser fraca, eu não pudesse ser vulnerável a nenhum tipo de doença e tal. Então eu me desculpo por isso. Só tô doente porque não me cuidei o suficiente. Se eu tivesse me cuidado, não estaria doente. Olha isso, que piração! true. Ai, ai, gratidão, pessoal, pela companhia. Mas paramos na pergunta 186, 7. Agora eu tô confuso. Agora Alvorecer, é que eu fui 187. 187, espirrei respondendo a 187. Depois a gente retoma. É, é isso. 187, agora não vou esquecer. Bom dia a todos, muito obrigada pela companhia. Foi ótima a nossa GE. Eu tô reparando que o livro tá exigindo mais leitura, né? Eu acho que no início, antes dessa semana, assim, a gente falava mais, né? Mas agora tá denso, tem tanta coisa. E tem coisa que não É, precisa comentar também, né? Que a gente só compreende e segue o bonde. sim, Mas muito muito obrigada. esclarecimento, assim, né? Bastante informação nova até. Total, pra mim também. Legal. Bom, nos Tá bem, vemos amigo. amanhã. Obrigado, pessoal, que esteve conosco. Glória Até e amanhã. gratidão. Gabo, Daniel. Olha, recebemos coraçõezinhos. Multiplicamos. Gente, coraçãozinho pra vocês também. Um Um beijo. excelente dia. Uma excelente quarta-feira. Quarta-feira, hoje é dia de reis. Uhul. Hoje Então tá. Beijo, pessoal. é dia. Beijo, amiga. Gratidão.